Olá pessoal, Mercador aqui, falando dessa notícia que dá exame do primeiro bilionário ao primeiro trilionário. Em 29 de setembro de 1916, os jornais americanos estamparam na primeira página uma notícia inédita. A valorização das ações da Standard Oil haviam tornado John D. Rockefeller o primeiro bilionário confirmado da história. Sua fortuna foi estimada em US$ 1 bilhão, uma cifra tão absurda para a época que parecia ficção científica. Exatamente 110 anos depois, Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário da história. A distância entre os dois marcos resume uma das transformações mais radicais já ocorridas na economia global. A comparação direta é que Musk é 1.200 vezes mais rico do que Rockefeller era quando se tornou o primeiro bilionário do mundo. Mas essa conta é enganosa e a história por trás dela é mais complexa e mais reveladora que o número sugere. Quem foi Rockefeller? John Davison Rockefeller nasceu em 1839 numa família modesta em Nova York, filho de viajante, vendedor e de uma mãe religiosa que lhe ensinou a disciplina financeira desde cedo. Rockefeller desenvolveu desde adolescente um talento incomum para as aritmética e organização. Começou como contador, economizou cada centavo e aos 26 anos fundou a Standard Oil Company em 1870, o que veio a seguir uma das maiores concentrações de poder econômico da história americana. Em menos de 2 décadas, a Standard Oil controlava cerca de 90% de todo o refino de petróleo dos Estados Unidos, meio de acordos secretos, com práticas agressivas de concorrentes e que o governo acabaria classificando como monopólio ilegal. Em 1911, a Suprema Corte americana ordenou o desmembramento da empresa em 34 companhias menores. Mesmo com o desmembramento, Rockefeller continuou sendo o maior acionista de todas as empresas resultantes. Em 29 de setembro de 1916, a valorização das ações empurraram sua fortuna para além de US$ 1 bilhão, tornando-se o primeiro bilionário confirmado da história. Ele tinha 77 anos e no pico de sua riqueza acumulou US$ 1,4 bilhões, equivalente a 1,5 do PIB americano na época. O que US$ 1 bilhão em 1916 valeria hoje? Ajustado pela inflação, US$ 1 bilhão de Rockefeller em 1916 equivale a aproximadamente 30 bilhões de valores atuais. É uma fortuna expressiva, mas colocaria Rockefeller na faixa dos 30 americanos mais ricos de hoje, não no topo da lista. A comparação mais reveladora é proporcional. Rockefeller controlava cerca de 1,5 a 2% do produto interno bruto americano no auge de sua riqueza. Musk, com 1,2 trilhão, representa aproximadamente 4,1% do PIB americano atual. Estima-se, ou melhor, estimado em US$ 29 trilhões em 2026. Em termos proporcionais, Musk é hoje mais de 2 vezes mais rico do que Rockefeller era em seu momento de maior riqueza. O petróleo e os foguetes. As histórias de dois homens têm paralelos surpreendentes. Rockefeller identificou cedo que o petróleo seria o combustível que moveria o mundo industrial e construiu sua fortuna não produzindo petróleo, mas controlando sua distribuição e refino. Musk identificou que o acesso à órbita terrestre seria a infraestrutura crítica da próxima era e construiu a SpaceX, não para fazer ciência, mas para reduzir o custo de lançamento a ponto de se tornar viável um ecossistema comercial inteiro de serviços espaciais. Rockefeller tinha a Standard Oil, Musk tem Starlink. Em 2025 gerou 11,4 bilhões em receita, com a margem EBITDA de 63%, segundo o prospecto S1 da SpaceX. Os dois construíram fortunas sobre infraestrutura que ninguém mais controlava. Há também diferenças estruturais importantes. A fortuna de Rockefeller estava ancorado em ativos físicos, refinarias, oleodutos, terras e participações em ferrovias. A de Musk está majoritariamente em ações, ativos que podem valorizar ou desvalorizar dezenas de bilhões de dólares num único pregão. Em 2022, Musk perdeu mais de 200 bilhões de dólares em patrimônio em poucos meses, quando as ações da Tesla despencaram. Rockefeller nunca enfrentou uma oscilação desse tipo. A velocidade da criação da riqueza. Rockefeller levou cerca de 46 anos para construir sua fortuna de 1 bilhão.
da fundação da Standard Oil em 1870 ao marco em 1916. Musk levou menos de 5 anos para ir de 25 bilhões em 2020 para 1,2 trilhão em 2026. Em termos absolutos, ele adicionou mais riqueza em 6 anos do que Rockefeller acumulou em toda a vida. A velocidade reflete uma diferença estrutural entre as duas eras. Rockefeller construiu sua fortuna num mundo em que a riqueza é criada principalmente pelo controle de ativos físicos e pela eficiência operacional. Musk construiu a sua num mundo em que o mercado de capitais globais podem precificar décadas de crescimentos futuros numa única tarde de pregão. O legado que os dois deixam. Rockefeller doou mais de 500 milhões em vida. Financiou a Universidade de Chicago, criou o Instituto Rockefeller de Pesquisa Química, que mais tarde se tornou a Universidade Rockefeller, e fundou a Rockefeller Foundation em 1913, que existe até hoje. Ainda está no meio do jogo, sua fortuna pode crescer mais ou desaparecer parcialmente no mundo adverso, de mercado adverso. O que já está registrado é o marco: 110 anos após Rockefeller se tornar o primeiro bilionário, Musk se tornou o primeiro trilionário. O intervalo entre um marco e o outro foi de um século. O intervalo entre 1 bilhão e 1 trilhão foi de 1000 vezes. A questão que ninguém ainda consegue responder é: quanto tempo vai levar para o próximo marco e quem vai chegar lá?